Então vamos na questão da nossa primeira lei, certo? A primeira lei ela já estava quase descrita aí para a gente. Então, de novo, meio 1. E o nosso meio 2. Então, quando nós tivermos um raio incidente, vou mudar a incidência dele, vou fazer ele incidir por aqui, porque tanto faz o lado que ele está incidindo. Então, a gente tem um raio incidente nesse caso. Temos a nossa querida reta normal. Nossa reta não tão reta. E o ângulo que nos interessa é sempre esse cara aqui, ó. Sempre com a normal. Então, a primeira lei, ela diz o seguinte. Então, eu tenho o meu incidente e tenho o meu refratado. Certo? Que θ aí? Então, a primeira lei da refração, certo? Então, primeira lei da refração. Certo? Ela está relacionada aos raios, certo? Ela diz que o raio incidente e o raio refratado são coplanares. Então, o raio incidente e o raio refratado, é refratado, não é refratário. Refratado são coplanares. Ou seja, eles pertencem ao mesmo plano, certo? E eles pertencerem ao mesmo plano nos ajuda a compreender, certo? A nossa segunda lei da refração. E o que vai dizer para nós a nossa segunda lei da refração? Certo? A segunda lei da refração é chamada de lei de Snell e Descartes. Certo? A lei de Snell, Descartes, nós temos aí como a segunda lei da refração. E ela dá uma relação matemática entre esses dois raios e esses dois ângulos. O meu θi e o meu θr. Certo? Então ela diz que o N1 vezes o seno de θi, então, chamar de Ni vezes o seno de θi, é igual ao N2 do meu meio 2 vezes o seno do θr. Então, o meu meio 1 ele tem um índice de refração, que é o mesmo índice de refração, certo? Que é aqui para o meu θ incidente. Tem o seno do θ incidente igual a N2 vezes o seno do nosso θr. Ok? E agora, com essa segunda lei, dá para fazer coisinha. Certo? Com a segunda lei da refração, dá para a gente pensar quase em fazer chover com isso daqui. Como que eu posso calcular, sem ter a velocidade, certo? Ter somente os ângulos, como que eu posso calcular isso daqui? O meu índice de refração relativo. Então, de novo, vamos calcular um índice de refração relativo do meio 2 com relação ao meio 1. A gente já vai entender que para o outro é a mesma coisa. Índice de refração relativo meio 2 barra meio 1, certo? Então, eu quero meu índice de refração relativo do meio 2 com relação ao meio 1. Então, o que eu tenho que fazer? Quando ele pede do meio 2 para o meio 1, é para fazer o N2 dividido pelo N1. Então, vamos lá. N2, vamos resolver agora pela lei de Snell e Descartes, chamado só de lei de Snell. Fica mais legalzinho a lei de Snell, tá bom? Eu posso calcular o índice de refração relativo daqui, ó. Certo? Eu não preciso das minhas velocidades se eu tenho os ângulos. Certo? Se eu tenho os ângulos, eu consigo perfeitamente resolver a partir daqui. E como que eu resolvo a partir daqui? Bom, a lei diz que é o seguinte, né? N1 seno do θ incidente é igual a N2 seno do θ refratado. Se eu quero fazer N2 por meio 1, eu tenho que passar o N1 dividindo no N2. Então vai ficar o seno do θ incidente é igual a N2 dividido por N1 vezes o seno do θr. Bom, eu quero ficar com o relativo dos dois. O relativo dos dois é um dividido pelo outro.
Se eu quero só esses dois em um lado da igualdade, esse cara que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ficar assim, ó. Seno de θi dividido pelo seno do θr é igual a N2 dividido por N1. Pronto, resolvi. Se eu sei o seno desses ângulos aqui, eu consigo resolver, certo? Consigo me virar com isso daqui. N2 dividido por N1. Cara, pode aparecer essa representação aqui para ti, ó. Você tem que estar ligado. N2,1 é igual a seno θi, seno θr. N2,1 está dizendo o seguinte, ó. Índice de refração 2 com relação ao índice de refração 1. Índice de refração do meio 2 com relação ao índice de refração do meio 1 é igual ao seno do θ incidente dividido pelo seno do θr. Suficiente. Então, posso fazer o meu índice de refração relativo sem eu estar preocupado com a velocidade de propagação. Se ele me der os ângulos, trabalhe com os ângulos. Se ele não me der os ângulos, tiver só a velocidade, trabalharemos só com a velocidade de propagação do meio. Então, você tem duas maneiras de fazer isso daqui. E aí cabe a você. Está ligado, se ele está te dando em ângulo, está te dando velocidade para você se virar. E com as duas leis da refração, aí a gente consegue fazer uma porrada de coisa, certo? E dá para a gente se virar bastante, certo? Tudo bem? Tudo tranquilo?